Mateus 5, o caminho da verdadeira vida. Tem um momento no Evangelho de Mateus que muda tudo. Jesus sobe a um monte. A multidão se cala. E ele, olhando nos olhos de gente comum, pescadores, doentes, pecadores, cansados. Não começa com regras. Não exige mais religião. Ele abre o coração do reino de Deus com uma só palavra. Bem-aventurados. Hoje, muita gente lê Mateus 5 como se fosse um ideal impossível. Uma lista de virtudes para santos perfeitos, não para pessoas reais como a gente. Mas Jesus não estava falando para estátuas. Ele estava falando para você, com suas lutas, suas falhas, seu cansaço. E aquela sede profunda por algo que o mundo não consegue saciar. Dentre as 8 bem-aventuranças, 3 falam direto ao coração da vida de hoje. Ser pobre em espírito, ser misericordioso e ser puro de coração. Não como conquistas que você precisa alcançar sozinho, mas como posturas do coração que nascem quando você se entrega a Deus. Vamos caminhar por elas, não como teoria, mas como caminho prático para viver com paz, propósito e presença de Deus. Pobres em espírito. Jesus começa com uma frase que desmonta toda a lógica do mundo. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5 versículo 3. Pobreza de espírito não é falta de fé, de coragem ou de recursos. É a honestidade mais profunda diante de Deus. Senhor, eu não tenho o que preciso para viver bem sozinho. Minha força acaba. Minhas respostas falham. Meu coração se cansa. Preciso de Ti. Na vida real, isso é libertador. Vivemos numa era em que todo mundo parece ter tudo sob controle. Carreira, relacionamentos, espiritualidade. Mas por trás das telas, muitos estão implodindo em silêncio. Temos medo de parecer fracos, de duvidar, de não ter respostas. Mas Jesus diz: o reino não começa com quem tem tudo, mas com quem reconhece que não tem nada e se entrega. Ser pobre em espírito é parar de tentar impressionar a Deus ou aos outros. É aceitar que você não precisa ter tudo resolvido para ser amado. É trocar a máscara da autoconfiança pela humildade da dependência. Como viver isso no dia a dia? Primeiro, pare de comparar sua vida com a dos outros. As redes sociais mostram só os melhores momentos, não a realidade inteira. Aquela pessoa que parece ter tudo pode estar lutando em silêncio. Deus não mede sua vida pelo sucesso alheio, mas pela sua disposição de vir a Ele como você é. Segundo, ore com sinceridade. Não aquela oração decorada, mas aquela que sai do fundo. Pai, estou perdido. Estou com raiva. Estou com medo. Não aguento mais. Deus não se afasta da sua fraqueza, Ele se aproxima dela. Porque foi exatamente na nossa fraqueza que Cristo escolheu manifestar seu poder. Terceiro, aceite ajuda sem vergonha. Pedir conselho, buscar aconselhamento, confessar um erro, depender de um irmão. Isso não é sinal de fracasso. É sinal de maturidade. Porque o corpo de Cristo foi feito para caminhar junto, não em competição, mas em comunhão. E lembre-se, Jesus não disse os fortes em espírito, mas os pobres em espírito. Porque o reino de Deus não é conquistado por esforço humano. É recebido como um presente, por quem se curva em humildade. Quando você para de fingir que está tudo bem. Quando finalmente diz, não consigo sozinho. É aí que o céu se abre. Porque o reino dos céus pertence àqueles que, em seu vazio, dão espaço para Deus encher tudo com sua presença. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5 versículo 7. Vivemos num mundo que valoriza a justiça imediata. Cancelamentos, vinganças, julgamentos públicos. Mas Jesus nos chama a um caminho radicalmente diferente. Misericórdia não é fraqueza. É força sob controle. É olhar para quem te magoou e escolher não retribuir. É entender que, assim como você foi perdoado além do que merecia, você também pode perdoar além do que parece justo. Na vida real, a misericórdia aparece em gesto silencioso.
Quando você escolhe não espalhar um boato, mesmo tendo provas. Quando perdoa um pai ausente, uma mãe crítica, um amigo que traiu. Quando dá uma segunda chance a alguém que falhou com você. Quando ora por quem te fez mal, em vez de guardar rancor. Mas aqui está o segredo. Você só consegue ser misericordioso quando entende o quanto foi perdoado. Você já mentiu. Já falhou. Já feriu pessoas que amava. E mesmo assim, Deus não te rejeitou. Ele te abraçou. Te restaurou. Te chamou de filho. Como cultivar a misericórdia no coração? Primeiro, lembre-se diariamente da graça que você recebeu. Antes de julgar alguém, pergunte-se: o que eu faria se estivesse no lugar dele? Quantas vezes Deus me perdoou por menos? A misericórdia nasce quando paramos de nos ver como juízes e começamos a nos ver como irmãos perdoados. Segundo, não alimente a ideia de que você é sempre a vítima. É saudável reconhecer a dor, mas é destrutivo se definir só por ela. A misericórdia é um ato de libertação, não só para o outro, mas para você. Porque enquanto você segura o ódio, é você quem fica preso. Terceiro, pratique pequenos gestos de graça. Um elogio sincero àquele colega que te irrita. Um tudo bem em vez de um você me deve. Um silêncio em vez de uma resposta ácida. A misericórdia é como um músculo, quanto mais você usa, mais forte fica. E Jesus promete, eles alcançarão misericórdia. Não porque merecem, mas porque, ao serem misericordiosos, refletem o coração do Pai. E entram mais fundo na experiência do seu amor. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Mateus capítulo 5 versículo 8. Em um tempo de perfis falsos, discursos de fachada e vidas editadas, Jesus valoriza algo raro. Pureza de coração não é perfeição. É integridade. Quando o que você é em público é o que você é em privado. Quando seus motivos são limpos, mesmo que ninguém veja. Quando você busca agradar a Deus mais do que impressionar as pessoas. Na vida real, isso se mostra em escolhas silenciosas. Não fofocar, mesmo que todos ao seu redor estejam fazendo. Não manipular situações para levar vantagem. Ser honesto nas finanças, mesmo sem ninguém fiscalizando. Buscar transparência nos relacionamentos, sem jogos emocionais. Mas aqui está a verdade: ninguém purifica seu próprio coração. Só Deus faz isso. Mas Ele espera que você deseje a pureza mais do que o prazer passageiro. Como cultivar um coração puro? Primeiro, cuidado com o que você alimenta sua mente. Jesus disse que do coração vêm as ações. Se você enche seus olhos e ouvidos com conteúdo tóxico, vazio ou imoral, seu coração se contamina. Escolha com sabedoria o que você vê, ouve e repete. Porque o que entra, um dia, vai sair. Segundo, confesse rápido, não esconda. Quando você erra, não enterre. Traga à luz. Fale com Deus. Fale com um irmão de confiança. A escuridão cresce no segredo. A pureza floresce na luz da confissão e do arrependimento. Terceiro, busque a presença de Deus, não só suas bênçãos. Jesus diz: eles verão a Deus. Não terão sucesso, mas verão a Deus. Terão intimidade, clareza, paz. A pureza de coração é o caminho para uma vida de comunhão real com o Criador. E isso não é legalismo. É liberdade. Porque um coração puro não vive com medo de ser descoberto. Vive em paz, porque sabe que está alinhado com a verdade. O reino começa dentro de você. Mateus 5 não é um manual de perfeição. É um convite aos cansados, aos feridos, aos sinceros. Ser pobre em espírito, misericordioso e puro de coração. Não é algo que você conquista com esforço próprio. É o fruto de viver conectado a Jesus. Aquele que foi pobre por nós. Misericordioso até a cruz. E puro em toda a sua natureza. Ele não espera que você se torne digno. Ele já te fez digno pela graça. Agora, Ele te convida a caminhar nessa graça com um coração aberto.
Então, hoje, não tente ser mais religioso. Tente ser mais humano diante de Deus. Reconheça sua necessidade. Estenda a graça que você recebeu. Busque um coração que deseja a Deus acima de tudo. Porque é nesse caminho, aparentemente fraco, mas profundamente poderoso, que você encontrará o reino dos céus, aqui, agora, dentro de você. E um dia, como prometeu Jesus, você verá a Deus. Não com olhos físicos, mas com um coração tão puro, tão livre, tão cheio de misericórdia e humildade, que sua presença será a única coisa que importa. Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de fé. Vamos juntos espalhar luz e esperança. Muito obrigado e até mais.